podcast. Hoje nós recebemos meu querido amigo Fábio Lins, de uma terra maravilhosa que são as Alagoas e que fez nascer com outros estudiosos do direito administrativo o Instituto Alagoano de Direito Administrativo, fazendo muita diferença no direito administrativo nacional. Querido Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui na sua terra, nessa cidade maravilhosa, Belo Horizonte, para esse congresso que eu tenho certeza que vai ser histórico, vai ficar para todo sempre. Conta um pouco da sua relação com o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Como você começou a frequentar, como que veio a ideia de criar o Instituto Alagoano? Bom, exatamente foi em um congresso, em 2019, eu já participava de alguns congressos no início como ouvinte, depois apareceram alguns convites para que eu integrasse algumas comissões de artigos, comunicados. E aí, a partir do momento que eu comecei a palestrar, frequentei de forma assídua, né? Não perdi nenhum congresso, acho que há umas 8 edições. Em 2019, estava com alguns amigos de Alagoas no Congresso de Campo Grande e a gente resolveu criar o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas. Já temos 6 anos e a gente está muito satisfeito com os resultados até então. Tem que estar mesmo, porque é o instituto que mais publica, que mais fez lives durante a pandemia e que tem feito uma diferença imensa na nossa realidade. Você tem uma capacidade de fazer interdisciplinariedade entre áreas que não são tão comumente reunidas, como, por exemplo, o direito e a literatura. De onde que veio esse insight? Como que você entende que surge a influência da literatura na percepção do mundo e a abordagem que faz a imbricação entre direito e literatura? Bom, de fato, eu gosto bastante de fazer pesquisas interdisciplinares, não apenas entre direito e literatura, mas com história, sociologia, música, né? Tem um livro do Raul Seixas, religião, agora o livro do Papa Francisco, de certa forma, fala um pouco sobre a temática. Eu acho que o direito administrativo deve ser mais acessível ao leitor e também deve despertar mais a atenção para que as pessoas se interessem por ele. E trazer as histórias dessas pessoas, né, como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Drummond, né, e tantas outras pessoas que muito contribuíram para a administração pública brasileira, inclusive, não apenas para a cultura, mas também para o Estado. Eu acho que esses exemplos têm que ser conhecidos e a gente tem muitas lições para aprender com eles. Eu estou vendo aí que um dos seus filhos, que é Drummond em Administração Pública, que veio depois de Machado de Assis e Administração Pública, eu tive a honra de prefaciar. Fala um pouquinho desse livro para a gente. Esse livro que a gente está lançando agora no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em Minas Gerais, né? Eu fiz questão de escrever esse livro por conta do Congresso ser aqui em Minas. Neste livro eu analiso a trajetória de Drummond como servidor público. Ele participou de diversas gestões no âmbito municipal, aqui em Belo Horizonte, no âmbito estadual e no âmbito federal também. Ele foi um chefe de gabinete do ministro da Educação. Ele trabalhou desde o início da criação do órgão que hoje em dia é o que a gente conhece como IFAM, né? Uhum. Então, o Drummond tem uma trajetória no serviço público bastante destacada e pouca gente conhece. Eu fiz questão de expor ao público e também na poesia de Drummond, em suas crônicas, tem muito de administração pública, de Estado, de burocracia, e aí eu quis apresentar essa inter-relação entre a poesia e a burocracia neste livro, que lhe entrego aqui em mãos. Você, como prefaciadora do livro, contribuiu demais. Esse aqui eu esperei do fundo do coração. Esse aqui eu quero depois o autógrafo. É muito engraçado, porque imaginar o acesso dessas pessoas à função pública é uma curiosidade quase que de história oral e de quem pensa um direito administrativo vivido no cotidiano. Eu percebo que isso influenciou até a sua tese doutoral na Universidade de Salamanca, Sim. em que você trabalhou o acesso igualitário à função pública. Isso. E aí você comparou o direito espanhol com o direito brasileiro. 15 anos depois de que você fez essa pesquisa, como que você avalia a igualdade dos concursos públicos? Muita coisa mudou. Eu sei que você foi fazer pesquisa recentemente de volta. Sim. Fala um pouco disso pra gente. Bom, esse tema da igualdade nos concursos públicos realmente sempre me interessou bastante.
E eu percebi que, embora o Brasil tenha avançado no tocante à universalização dos concursos, os concursos, de fato, são cada vez mais objetivos, impessoais, ainda há muito a avançar em dois aspectos. Primeiro, em relação à inclusão. Né? A gente tem muito déficit histórico no sentido de inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência. E também, o outro problema que a gente tem que avançar bastante em relação aos concursos é a eficiência do processo seletivo. Né? A gente faz um concurso que, muitas vezes, não seleciona pessoas vocacionadas para o serviço público. O concurso público ele vira uma seleção de decorador de textos legais, exatamente. Né? A gente precisa realmente melhorar isso. Quais são os avanços e retrocessos que a gente teve nos últimos anos? Por exemplo, a Lei Nacional de Concurso. Você considera avanço ou você considera retrocesso? Poderia ser um avanço. Eu acho que foi uma oportunidade perdida. E acho que a lei deveria ter tratado de algumas questões que ela não teve a coragem de entrar, né? E, assim, é uma lei bastante principiológica, ela só estabelece alguns parâmetros muito gerais, sem regras mais específicas. E acho que a gente tem que ter uma legislação mais avançada, mais moderna, prevendo um procedimento seletivo onde, de fato, a administração pública consiga encontrar as pessoas mais preparadas, que estejam, de fato, decididas a fazer parte do serviço público. Lógico que questões de natureza financeira vão ser atrativos sempre. A gente tem que também garantir que haja a preservação de direitos, como a questão da estabilidade, né? A gente está diante de uma reforma administrativa onde a ideia talvez seja até precarizar mais, né? Quando, na verdade, a gente precisa de uma administração pública com mais estabilidade para garantir continuidade, para garantir políticas públicas de longa duração. E isso pressupõe a presença de servidores não temporários, não servidores precários. Por 10 anos. Isso, mas servidores que passam a vida inteira, né? Como é o caso de Machado de Assis, que passou mais de 40 anos no serviço público, Drummond, Graciliano Ramos. Todas essas pessoas se dedicaram a outras atividades, mas também ao serviço público e por muito tempo. A gente percebe que a gente está num momento de virada, em que é preciso inovar, é preciso fazer diferença para tentar fazer sobreviver a administração. E um dos pontos que tem sido sempre invocado é a inovação tecnológica pela inteligência artificial. A Espanha, onde você pesquisou, é um país que tem estudos relevantes, disruptivos. Como que você vê a incorporação da IA na realidade brasileira? Bom, eu vejo com um misto de ânimo, digamos assim, de esperança, mas, ao mesmo tempo, de preocupação. Eu tenho também uma série de receios, de desconfianças, pé atrás, né? Porque a gente não pode depositar todas as nossas esperanças na inteligência artificial. É lógico que ela tem muito a contribuir, já está fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar uma série de cautelas para que a gente não se sujeite a uma situação que, muitas vezes, vai fazer com que aquilo que a gente tinha de mais genuíno, que era o lado humano da administração pública, a gente perca. É engraçado que parece que no Brasil a gente está sempre esperando o próximo milagre. Então, a gente esperou um milagre com a Lindbe, a gente esperou um milagre agora com a 14.133. Você, na sua dissertação de mestrado, trabalhou o princípio da impessoalidade nas licitações. Qual que é a sua impressão sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos atual, que é vigente e exclusiva desde 2024? Bom, me parece que o cenário que motivou a criação da Lei 8666 era um, e agora a gente tem um cenário totalmente diferente. Então, se naquela lei a gente tinha uma preocupação com o controle, com o combate à corrupção, e aí a impessoalidade tinha um papel importante, parece que agora a gente olha para outro aspecto, que é a questão da eficiência, da inovação, da sustentabilidade. Então, acredito que essa lei, lógico que ela tem seus méritos, ela avança em alguns aspectos, mas, evidentemente, que a gente tem que tentar sempre melhorá-la, principalmente na aplicação. Às vezes a gente tem um texto que é satisfatório, mas o que vai fazer a diferença é a aplicação. O seu livro mais recente que você mencionou, que fala do Papa Francisco e do Pepe Mujica, você trabalha valores que são humanistas, importantíssimos, mas que numa sociedade individualista, consumista, eu brinco que o Brasil é o único país em que o BBB ainda faz sucesso. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, sobre o consumismo, sobre o individualismo.
Quais são os princípios da cultura humanista de uma pessoa como Papa Francisco, como Mujica, que a gente precisa incorporar na administração pública brasileira? E por que você fala que essa é a sua melhor obra? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar desse livro aqui, que eu estou lançando também no Congresso, né? Papa Francisco, Pepe Mujica e a Administração Pública. O subtítulo já diz tudo: simplicidade, humildade, sobriedade e sustentabilidade para um direito administrativo humanizado. É a minha teoria do direito administrativo, uma proposta bem singela, bem assim, pé no chão, mas que procura se inspirar nos exemplos destes dois grandes gestores, desses dois grandes humanistas, que foram o Papa Francisco e Pepe Mujica, que nos deixaram esse ano, né, coincidentemente, no intervalo de 20 e poucos dias. E aí eu procuro mostrar como cada um desses 4 valores precisa ser incorporado ao dia a dia da administração pública. Isso só pode acontecer a partir da superação de uma série de culturas que estão arraigadas ao nosso serviço público, à vida do Estado, à vida da sociedade também, não é culpa só do Estado, a sociedade tem sua parcela. Então, a cultura, por exemplo, da precariedade, da mediocridade, cultura do sigilo, a cultura do antagonismo, da polarização, a cultura da ostentação, da vaidade, do estrelismo. São 32 culturas que eu apresento no livro e mostro como esses 4 princípios podem, de alguma forma, servir de instrumental para a gente enfrentar essas culturas nocivas. Esses princípios, eles ajudam a que você consiga realizar um magistério importante, trabalhar em uma instituição como o Instituto de Alagoas de Direito Administrativo, ter uma produção acadêmica tão acentuada e ainda trabalhar na advocacia pública? Como que é conciliar isso tudo, Fábio? Para mim é simples, eu só faço o que eu gosto. Todas as atividades profissionais às quais eu me dedico, todas, sem exceção, eu faço com muito prazer. Então, assim, para mim, ser advogado público é muito prazeroso, já o faço há 25 anos. Eu vou todas as manhãs à PGE, trabalho lá de manhã, tento dar o meu melhor, né? Atuo na área consultiva. Então, aquilo que eu estudei para escrever o livro, eu utilizo na hora de fazer o parecer, por exemplo. Então, isso me enriquece muito. É uma troca, né? Academia com a advocacia pública. Eu me dedico muito às aulas também, gosto da graduação, gosto do mestrado, de dar aula nesses cursos. A advocacia privada eu não tenho tanto tempo, então eu não tenho tanta dedicação assim. Mas é uma área também bastante interessante, embora eu creia que não seja muito a minha vocação natural. Então, acho que a docência e a advocacia pública, essas 2 áreas se complementam e me realizam. Se você tiver de deixar para os seus alunos, para os gestores em relação aos quais você trabalha no consultivo da consultoria jurídica e do assessoramento jurídico, se você deixar um legado, poucas frases, se você for partilhar o seu melhor em relação à experiência que você viveu, ao conteúdo que você transformou e aquilo que você está deixando para o mundo, seria o quê? Sinceramente, eu não sei resumir isso numa palavra, numa frase, mas eu acredito que trabalhar no serviço público é algo que enobrece muito uma pessoa, porque você está ali se dedicando à vida da sociedade como um todo. Então, você ter a oportunidade de ser remunerado pela sociedade para dar à própria sociedade um retorno, isso aí é algo que não tem preço. Eu acho que todos os que ocupam cargos de gestão deveriam ter essa consciência de que essas pessoas têm uma oportunidade ímpar de fazer a diferença na vida das pessoas, transformar essas vidas, e isso realmente o serviço público tem essa possibilidade de fazer. Eu vou ser muito sincera com vocês. Em 2025, ouvir alguém dizer que servir ao público é algo que faz valer a pena os dias me emociona e me faz crer que ainda há esperança. Muito obrigada, Fábio, por isso e por tudo. Eu que agradeço, Raquel. Foi um prazer mais uma vez estar aqui ao seu lado e agradeço também. Espero que todos tenham gostado dessa conversa. Tenho certeza que todo mundo adorou. Fica com a gente para o próximo episódio do IBDA Podcast, que aqui a gente divide o conhecimento de direito administrativo e faz você pensar, faz você recomeçar, faz você seguir adiante, fazendo a diferença no mundo. Muito obrigada.